Bom dia, obrigado por participar neste projeto sobre o uso das notícias, da informação e os hábitos de consumo de conteúdos jornalísticos ao longo da vida. Começava por lhe pedir que se identificasse de uma forma rápida, nome, local e ano de nascimento, profissão, só para termos um registro da pessoa. Ok, bom dia obrigada pelo convite. Sou Ana Maria Leitão, nasci em 1967, sou de Castelo Branco e sou professora no Fundão. E sou também, ou estou, no Sindicato de Professores da Região Centro, portanto sou ou estou sindicalista. Muito bem. Então, começando, digamos, por ordem cronológica, pode contar-nos um pouco do seu contexto familiar, de origem, não é? Dos pais, da família, a profissão dos pais, onde vivia na infância e na adolescência, portanto, em casa dos pais, descrever um pouco. Pois sou de uma família humilde, o meu pai era mecânico, muito trabalhadora, a minha mãe era doméstica, família humilde, mas que sempre teve tudo o que era necessário para ter uma vida confortável. Sempre tive todos os brinquedos possíveis e imaginários, porque o meu pai, enquanto sindicalista também, sempre que ia a uma reunião fora, fazia questão de trazer qualquer coisa para mim e para o meu irmão. E nos anos 60 eu tive uma boneca que falava e, portanto, nunca nos faltou nem o básico, nem aquilo que se chama o acessório. O meu pai era o motor da família, era o farol, era a luz, era tudo. E tive um irmão que é 2 anos mais velho que eu, que brigávamos muito quando éramos novos e agora somos os melhores amigos, mas com o papel fulcral no meu pai. O meu pai era uma autoridade sem ser autoritário. Na nossa casa, depois na minha casa, quando eu constituí família, o meu marido tinha um grande respeito por ele, porque o meu pai nunca se impôs, nem impôs nenhuma das suas ideias ou das suas opiniões. Tinha a opinião dele, mas tudo girava à volta dele. O que é que vamos almoçar no domingo? O pai decide. O que é que o pai prefere? Portanto, tudo girava à volta daquilo que o meu pai queria, mas sem ele se impor de maneira nenhuma. E, portanto, era uma peça fundamental. Em 2021 perdemos esse nosso farol, essa nossa estrela, e ficamos todos um bocadinho desorientados. Faltava-nos ali o pilar. A minha mãe sempre foi uma pessoa mais reservada, mais apagada. Eu costumo às vezes pensar que o meu pai foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, porque ele era tão importante e sabia ler nas entrelinhas, competências que a minha mãe não tinha. Portanto, em Castelo Branco. Em Castelo Branco. Portanto, o pai é mecânico. Mecânico. Por conta própria, numa fábrica, numa oficina? Trabalhou na Junta Autónoma de Estradas, depois foi para a Portocel, em Vila Velha de Ródão, sim. Muito bem. A mãe nunca trabalhou fora de casa, não é? Não, portanto, nunca. Portanto, um irmão, uma família de 4 pessoas, mais ou menos clássica para a época, não é? Exato. Pode descrever-nos brevemente a casa dos seus pais, a casa onde cresceu, o interior, os espaços comuns, digamos. Pois, não é? Pois era uma casa que tinha um quarto para cada um de nós, mas tudo os melhoramentos que foram feitos, era uma casa alugada, não era habitação própria,
Foi o meu pai que construiu a casa de banho. Ainda me lembro quando era pequena, tomarmos banho numa bacia grande, num espaço que era a casa de banho. E depois o meu pai é que fez a instalação da casa de banho toda, a banheira. Era uma casa, não um apartamento? Era uma casa, sim. Autónoma? Sim. Dentro de Castelo Branco, dentro da cidade? Sim, nos arrabaldes de Castelo Branco. Ou seja, era o arrabalde dos açougues, palavra que os brasileiros ainda usam muito, o açougueiro, porque possivelmente quando a cidade cresceu para ali haveria muitos talhos, Claro. matadouro não, porque o matadouro era noutra zona da cidade, e arrabalde porque de facto fugia à centralidade da cidade, fica entre o parque da cidade e o cemitério, que é também aqui uma analogia engraçada, não é? Passarmos do parque onde há vida e há diversão para o cemitério. A minha casa fica precisamente no meio. E, portanto, além dos quartos, tinha um espaço comum, uma sala? Sim, uma sala, sim, uma sala apenas, pronto, e um quarto para cada um, cozinha, casa de banho. E nesse contexto, os meios de comunicação que tinham em casa ou que usavam, quais eram, se é que se recorda? Tivemos televisão muito cedo. Lembro-me que ali naquela zona fomos dos primeiros a ter televisão, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito com os olhos no futuro. E rádio, sempre muito rádio, muitas cassetes. Um rádio com leitor de cassetes. Exato, portanto, pois, exato, que ainda há de andar no sótão lá da casa, porque somos muito de guardar esses objetos porque são memórias, não é? E tivemos televisão relativamente cedo, não sei precisar, mas sei lá, 70, anos 70, talvez. Televisão e rádio estavam nessa sala, ou estavam na cozinha? Ou... Na sala, sim. Na sala. E recorda-se a família, o pai, a mãe, uma vez que os filhos ainda eram pequenos, mas depois, à medida do crescimento, se interessavam pelas notícias, costumavam ver, ouvir ou ler em algum meio, em algum jornal? Sim, o meu pai lia muito. O meu pai lia muito. Temos muitos livros em casa. Depois funcionava também o Círculo dos Leitores e o meu pai comprou as obras dessa de Queiroz, de Júlio Diniz, de Camilo Castelo Branco, encadernadas tipicamente do Círculo de Leitores. Portanto, o Círculo de Leitores era presença constante lá em casa. Eu não perguntei a escolaridade dos pais, mas... O meu pai, primeiro ciclo, atualmente primeiro ciclo, e a minha mãe também. O meu pai, porque nasceu numa família pobre, porque o meu pai teria capacidades, competências, vontade até de estudar mais. Mas como era o mais velho, ajudou uns primos que viviam no Crato a estudar, a tirar o secundário lá em Castelo Branco. Ele é que trabalhava portanto, começou a trabalhar aos 13 anos numa oficina lá em Castelo Branco e era filho de mãe solteira, o que na altura era quase uma condenação para as mulheres, não é? O pai não o reconheceu como filho e, portanto, a minha avó teve muitas dificuldades em manter a dignidade, não é? E o sustento. E o meu pai começou a trabalhar cedo para ajudar também na família e ainda ajudar uns primos a estudarem. Dois primos que viviam no Crato e que vieram estudar para a Escola Industrial em Castelo Branco. E, portanto, o meu pai não teve oportunidade de estudar, porque se tivesse tido oportunidade de estudar, teria sido o que ele quisesse. E ele nunca perdeu, de facto, essa vontade de ler, de estudar. Por exemplo, ele era mecânico, mas ele estava sempre
à frente das novidades e comprava as revistas de especialidade para ler, portanto seria um excelente mecânico. Portanto, além dos livros que tinham em casa, recorda-se se havia alguns jornais, além das revistas da especialidade, digo, jornais de informação, diários ou semanários? Sim, sim, sim. Alguma coisa que se recorda de que houvesse em casa? Eu agora não sei precisar os nomes. Era criança ou jovem? Havia alguns, mas não se lembra dos nomes. Pois, exato, havia alguns e havia músicas também de contestação, de intervenção, que era assim que se chamava. Em cassetes? Em cassetes, pois. E depois havia o lado da minha mãe, portanto, isto no tempo ainda do fascismo, não é? Em que a minha mãe dizia, mas porquê é que tu, que já tens uma vida mais ou menos confortável, não é? Te andas a incomodar com os outros que não têm nada. Porque o meu pai era comunista, isto para a minha mãe era, pronto, que é conservadora, que foi a sexta filha de uma família que vivia bem na altura, porque o meu avô tinha várias casitas lá no tal Arrabalde, e ela foi a sexta filha, nunca teve que fazer nada para ter, não é? Os irmãos mais velhos cuidavam da filha. Depois casou com o meu pai, que passou a cuidar também de tudo, não é? O meu pai trabalhava, levava o dinheiro para casa. Quando o meu pai se reformou, o meu pai é que ia às compras. Pronto, a minha mãe viveu sempre encostada ou aos irmãos e aos pais, e depois encostada ao meu pai. E daí ter um papel muito apagado. Mas por culpa própria, nunca ninguém lhe quis tirar o brilho. Muito bem. Voltando ao tema da informação e das notícias, na televisão e na rádio, recorda-se, viam os noticiários, programas de informação, ou ouviam as notícias na rádio, como é que era? Havia algum momento de rotina em que estivessem a ouvir em família, ou era mais o pai sozinho, ou como é que funcionava? Não, ouvíamos em família as notícias, sim. Rádio, televisão? Rádio e televisão, sim. Nós temos a casa que é alugada da minha mãe, onde a minha mãe agora vive. Que é a mesma ainda? É a mesma ainda, sim, sempre na mesma casa, porque a casa é a raiz. Eu acho que, não sei se as pessoas têm esta noção, mas casa é a minha casa, aquela. Quando as pessoas mudam muitas vezes de casa, eu acho que não se cria um vínculo à casa, não é? É a casa, sempre foi aquela. Não é uma casa de luxo, poderíamos ter uma casa melhor, mas nunca se quis sair daquela casa. É o lar, sim. Mas, portanto, assistir às notícias na televisão ou ouvir na rádio, consegue recordar-se como é que funcionava, se havia era um horário habitual, havia alguma espécie de ritual em torno disso, ou não, já não tem muita memória? Depois do jantar, normalmente, ia-se para a sala ver televisão. As notícias, as conversas em família, aquela voz causa arrepios. As conversas em família? Sim. Do Marcelo Caetano? Pois, tenho assim uma leve memória disso, pronto. E depois as músicas mais revolucionárias, que a minha mãe teimava em que não se ouvissem, porque sabíamos também que... alguma especial a ouvir nessa altura? Não sei, era muito Zeca Afonso. Aliás, quando o Zeca Afonso morreu, eu estava a estudar na cozinha, porque o meu quarto era pequenito e não tinha a mesa, e eu estava a estudar na cozinha. Eu penso que foi nos anos 80. E o meu pai vinha de uma reunião e olhamos um para o outro e dissemos: o Zeca morreu. Pronto, foi um momento assim marcante. Lembra-se como é que soube da morte de Zeca Afonso? Ele foi pela rádio, eu estava a estudar, portanto era de noite, deve ter sido pela rádio,
ou pela Costumava estudar televisão. às vezes com a rádio ligada? Sim. É isso? Muito bem. Portanto, eu ia perguntar se algum acontecimento marcante a essa altura. Sim, esse, sim, esse é um. Outro foi a morte do Sá Carneiro, em Camarate. Pronto, também teve algum impacto, assim, uma morte inesperada, assim. Impacto mediático, pronto. Lembra-se onde é que estava? Com quem? Estava, sim, estava na rua, lá no Arrabalde, porque a minha infância foi passada naquele Arrabalde abaixo, Arrabalde acima, porque estava o Parque da Cidade mesmo em frente à casa das minhas tias, e portanto eu andava de casa em casa, estava na casa de uma das minhas tias, estávamos com uma braseira ainda daquelas de carvão, a ver televisão, quando veio essa notícia. Eu, a minha tia e a minha prima. E, naturalmente, falaram, não é? Era criança nessa altura, não é? Sim, sim. Recorda-se do que é que, na sequência da notícia, se fizeram alguma coisa, se comentaram, se... Não me lembro, porque essa minha tia não era muito politizada. Foi ser o Sá Carneiro ou ser outra pessoa, para ela seria igual. Mas pessoalmente ficou com isso na memória? Mas fiquei com isto na memória, sim. Muito bem, então, saindo agora um pouco da casa-mãe, não é? A casa para sempre será a casa. Depois o seu percurso escolar, onde estudou, o que é que estudou? Exato. Depois, em 86, entrei para a ESE de Castelo Branco, para tirar o curso de português-francês, variante de português-francês. Mas o que eu queria mesmo era psicologia ou assistente social. Mas na altura não havia a informação que há hoje. Não é? Em termos de onde é que eu posso ir estudar psicologia ou ser assistente social. E depois, por uma questão de não ser um custo acrescido para os meus pais, optei por ficar por ali. Porque eu sempre fui muito responsável, sempre tive limites sem me imporem limites. Eu dizia que às 10 estava em casa, dizia eu, porque o meu pai não me dizia vem às tantas, porque às tantas, quando criamos essa autonomia, essa responsabilidade, os outros não precisam de nos impor nada, porque nós próprios já nos estamos a impor. Portanto, eu às 10 horas eu estava em casa durante o tempo em que tirei o curso, mas tive sempre muita liberdade de fazer o que queria, sem muitos limites, mas eu própria me responsabilizava e fiz isso com os meus filhos também, e é engraçado que resulta, porque eu sem impor, eles próprios autorregulam-se. Eu estou lá, não é? Se a coisa descambasse, eu estaria lá. Mas eles próprios autorregulam-se em termos das saídas, de onde vão, do que devem fazer. Eu acho que o exemplo, de facto, é a melhor ferramenta que nós temos. E o exemplo, às vezes, não é de falar, é o de ser e o de estar. Porque as crianças intuem o que nós fazemos, que é uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma filha que às vezes eu digo, tu és a filha perfeita. Porque ela faz tudo o que eu acho que uma garota de 18 anos agora deve fazer. Pronto, claro que agora também tem 18 anos, às vezes está mal disposta ou não quer falar, e eu digo que já não és a minha filha perfeita, mas e às vezes penso, como é que ela sabe o que é isto que se deve fazer? Não é? Eu nunca lhe disse, mas de facto o exemplo é, não é? É uma coisa engraçada que às vezes penso, não é? Nesse percurso de crescimento, entrada na vida adulta, algum momento
em que tenha começado a interessar-se pessoalmente pelas notícias, por procurar informação em algum meio de comunicação, ou em vários, não é? Tem memória disso? Quando é que, se é que deu esse passo, começou a dar esse passo por iniciativa própria? Lembra-se desse percurso? Sim, por iniciativa própria. Por iniciativa própria, mas tendo o exemplo do meu pai, não é? Sempre. Eu sempre fui muito preocupada com o que se passava no país, no mundo, com os outros. Sempre tive uma grande empatia em ver se o outro precisa de alguma coisa e se eu posso fazer alguma coisa para mudar. E sempre estive atenta às notícias, ao que saía nos jornais. Apesar do meu grupo de amigos não ser nada, não era nada assim. Grupo de amigos da adolescência, da adolescência. Do liceu ou sim, do liceu, sim, da vizinhança. Nunca, ninguém tinha esta apetência para as notícias e para o que se passava no mundo e no país como eu tinha. Isso para eles era uma coisa chata, para adultos, não era? Não conversava com os amigos sobre esses temas? Quando muito conversava-se na escola, a propósito de alguma coisa, e em casa. O meu pai sempre foi tecendo considerações sobre o que se passava também no mundo do trabalho dele e no mundo do sindicato, porque ele fazia parte da Comissão de Trabalhadores, e ele ia tecendo... Da Portocel, sim. Numa altura em que eles conseguiram bastantes conquistas. O meu pai era uma pessoa muito serena, muito calada, mas reconhecida por todos como não vergar, não... aliás, os amigos dele da Portocel, dos mais velhos aos mais novos, todos sabem quem é o Zé Luís. Há até alguns que puseram o nome de Zé Luís aos filhos em consideração ao meu pai. Mas o meu pai não era espalhafatoso, não era da ribalta, não era... Mas era um homem que estava lá quando era preciso. E depois ele tecia considerações em casa também sobre esses acontecimentos, não é? Isso foi criando em mim também uma consciência. E eu, a certa altura, eu queria pertencer ao Partido Comunista e não pertencia porque achava que ainda não estava preparada para ser do Partido Comunista, que ainda tinha que ler muito, ainda tinha que viver muito para ser do Partido Comunista, que era o partido do meu pai também. Mas tinha consciência de que para ser de um partido como aquele era preciso ter muita bagagem, que era uma ideia que eu tinha de mim, pronto. E essa sua curiosidade, já que referiu que era um pouco não habitual no meio, não é? Pelo que se passava no mundo, não é? Fazia então consumir notícias, já estou a falar por iniciativa própria, não é? Em jornais, era na televisão, era a procurar os noticiários da rádio, quais eram os meios que... Pois, era mais rádio, televisão, eventualmente algum jornal. Mas algum jornal era um jornal que de vez em quando comprava ou que encontrava em algum sítio? Sim, que encontrava, que ia encontrando e ia lendo, sim. Casa das pessoas? Sim. E não se lembra de nenhum jornal específico? Não, quer dizer, lembro-me do Tal e Qual, mas que não era propriamente, era mais sensacionalista, não é? O Tal e Qual, o crime, pronto. Esses são os mais sonantes. O Diário de Notícias, que também era muito mais conceituado, notícias mais sérias, mais profundas, outro tipo de jornalismo. Isso habitualmente encontrava-os onde? Esses jornais? Às vezes em casa também, sim. Só que o meu pai não comprava sempre, porque o meu pai levantava-se às 6 da manhã para ir apanhar o autocarro no centro da cidade
ia para a Porto Célia e regressava às 6 da tarde, não é? Portanto, o tempo não era muito, sendo ele um pai muito dedicado aos filhos. Então, o tempo também não seria muito para ler. Portanto, os jornais era mais ocasional? Mais ocasional. Mais regular era televisão, Televisão e rádio. rádio. Em casa ou também? Em casa, sim. Era a hora do noticiário? Sim, exato. Muito bem, a acompanhar o estudo, como já disse, não é? No caso da rádio, por vezes, não é? Muito bem. Mas lembra-se de alguns conteúdos em especial na televisão? Algum programa de informação? Alguma pessoa, acontecimento? Alguns temas que fossem mais importantes ou interessantes para si, não é? Dentro do noticiário, que é uma coisa variada. Pois. Sei lá, olha, lembro-me do programa sobre agricultura, que também me interessava, não sei porquê. Talvez porque quem o apresentava era um comunicador nato, o engenheiro, não me lembro do nome dele, mas pronto, que apresentou durante muito tempo. Lembro-me dos programas da Margarida Marante com o Miguel Sousa Tavares, as entrevistas que faziam, porque eu sempre gostei muito também de ver entrevistas, e ainda gosto, porque acho que as pessoas têm sempre algo a dizer. Mesmo que a pessoa que está a ser entrevistada não seja do meu agrado, eu gosto de ouvir, porque há sempre um lado humano na pessoa que também me interessa. Posso discordar ideologicamente das ideias, mas há depois o outro lado. Por exemplo, gosto muito de ouvir o Paulo Portas e estou nos antípodas da forma de pensar dele, da sociedade e da política. E dessa época, lembra-se de algum entrevistado ou entrevistada nesse programa da Margarida Marante ou do Sousa Tavares, algo que tenha ficado na sua memória, uma pessoa? Não. Lembro mais dela porque ela passava a ideia de uma mulher competente, assertiva, que não vacilava, do que propriamente dos entrevistados. Muito bem. Então, depois, passando agora já à vida adulta propriamente dita, já depois como o início de percurso profissional, como é que foi o início do seu percurso? Portanto, formou-se então na ES de Castelo Branco, exato. não é? Português-francês? Sim. Depois fiquei logo, trabalhei um ano como contratada. Depois, falar em que data? 1990. Portanto, eu entrei em 1990 na profissão com duas grandes... em 1986 foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo e depois, em 1990, foi aprovado o primeiro Estatuto da Carreira Docente. Portanto, eu apanhei a profissão num ascendente, graças a quem tinha lutado, não é? Os professores, os sindicatos, nomeadamente os da FENPROF, que estão sempre na vanguarda da luta, e portanto eu apanhei a profissão num bom momento, num momento em que os professores eram reconhecidos e valorizados. Depois, a partir daí, de facto, fui sempre a perder. Fui sempre a tentar manter o que tínhamos aprovado neste Estatuto da Carreira Docente. Em 1990, depois o Estatuto sofreu várias regulamentações, porque nem tudo o que está no Estatuto está ainda regulamentado e cumprido. É uma espécie da Constituição da República Portuguesa, que tem lá todos os direitos e deveres, mas depois nem todos estão ainda garantidos, não é? No nosso Estatuto também é assim. Portanto, começou a dar aulas em Castelo Branco, nesse primeiro ano de 1990, não é? Aqui na Covilhã. Primeiro foi aqui na Covilhã, vivi cá. Depois fiquei então no quadro, no Fundão, onde estou até hoje, e depois transitoriamente, por questões de gravidez, fiquei em Castelo Branco, porque eu depois quis ir viver para Castelo Branco, para estar mais próxima dos meus pais.
poder acompanhar a família quando fosse preciso. E fui viver para Castelo Branco e depois transitoriamente fui dando aulas em Castelo Branco sempre que o concurso me permitia aproximar da residência. Portanto, a nível pessoal e familiar, a entrada no mundo do trabalho, da profissão, não é? Também correspondeu a uma transição, a constituir a sua própria família, Exato. casa, pode explicar um Exato, pouco exato. foi? Portanto, comecei a trabalhar em 1990. Depois casei em 95, penso eu. Não sou muito boa de datas. Depois tive o meu filho em 97, o meu primeiro filho, e tive a minha filha em 2007, que foi quando saiu o novo Estatuto da Carreira Docente, em 2007. Entre 90 e 95 continuou a viver em casa dos pais? Não. Eu assim que saí de casa começou a trabalhar. Não voltei mais, pronto. Quando trabalhei aqui, vivia cá na Covilhã, depois aluguei casa no Fundão, porque a escola era o Fundão, e depois quando estive em Castelo Branco a trabalhar, já vivia em Castelo Branco. Portanto, viveu sozinha durante alguns anos. Vivi sozinha, até exato. 85, quando se casou. Exato, sim. Posso saber? Liberdade suprema. Durante 5 anos. Exato, porque somos donos do nosso próprio tempo, não temos grandes responsabilidades porque não há filhos, os pais ainda estão numa idade que conseguem fazer a sua vida. Já pertenci ao sindicato, porque eu entrei no sindicato em 1990 como sócia e em 91 passei para delegada e depois para dirigente, 91, 92. Portanto, nessa fase, esses anos 90, 95, naturalmente muito absorventes por causa do início da carreira, não é? Do trabalho e também Exato. das funções sindicais que Exato. exercer, mas nesse contexto lembra-se se havia uma utilização dos meios de comunicação atenta, se tinha hábitos de leitura de jornais ou de procura de notícias nos meios de comunicação. Pode escrever um pouco como é que era nesta... Era televisão. Eu ainda hoje sou muito fixada. Nas casas em que viveu, não é? Exato, sempre televisão. Televisão e rádio. A rádio, agora, a partir dos anos 2000, começou a ser abandonada. É mais no carro. Mas eu tinha o hábito de, assim que chegava a casa, ligava a rádio. E depois a televisão, sempre, as notícias. Eu tenho que saber sempre as notícias, porque sinto-me perdida se não sei o que se está a passar. Havia os noticiários à hora certa, não é? Exato. Não havia ainda SIC Notícias. Era às 8 da noite. Exato, era sagrado ter que ver as notícias, sim. E lembra-se de alguma ocasião, algum acontecimento nesse período que tenha ficado na memória, ou algum hábito de consumo das notícias, que habitualmente era em casa, não é? Sim. Lembro-me da libertação do Nelson Mandela. Penso que foi em 89, 90. Foi por aí. Mas foi também algo extraordinário para mim, porque alguém que está preso, privado de liberdade, e consegue cultivar-se e sair com aquela bonomímia, não é assim, mas agora não sei dizer, com que ele saiu, acho extraordinário, porque eu acho que privar alguém de liberdade é algo muito grave. E as pessoas conseguirem ultrapassar isso e depois serem seres humanos excepcionais é de um grande valor. Assim como eu também entendo que quem passou pelas prisões da PIDE, do Salazar, pelas mãos da PIDE, pelas prisões do Salazar, Forte de Peniche, Caxias e outras, torturados, e depois conseguem ser pessoas que não
alimentam o rancor, a amargura, apenas têm uma ânsia de passar o seu testemunho para que não se perca, eu acho extraordinário, porque eu não me sinto capaz, enquanto ser humano, de ter essa postura de é passado, aconteceu, não queremos que volte a acontecer, só queremos passar testemunho para que não se perca esta memória, mas não alimentam rancores, que é uma coisa que o ser humano é capaz de fazer e que eu acho que não são todos, não é? São os seres humanos excepcionais. Lembra-se de quando foi a libertação do Nelson Mandela? Como é que soube? Se foi na televisão, sim. Isso, lembra-se onde é que estava? Estava no café, sim, estava no café com o meu marido, na altura namorado, e deu a notícia, pronto, e eu fiquei a ver, não, presa a ver. Posso saber qual é a profissão do seu marido? É professor de Educação Física, mas nada ligado, muito ligado, é especialista em futebol, especialista mesmo, de grau académico, e sabe muito de futebol, dá muitos cursos de formação, faz muitos cursos de formação, mas não liga nada à política. Mas nessa ocasião certamente também conversou com ele sobre... Sim, claro, ele sabia quem era. Sim. Lembra-se depois de falar disso com outras pessoas? Sim, possivelmente sim, até porque nessa altura já estava na ESE. Né? Então, embora eu acho que a escola tem sempre uma resistência em falar dessas questões, porque não quer ser acusada de ser ideológica e de tomar partido, que eu acho que é uma coisa errada, porque política não são partidos, né? Eu fui várias vezes candidata, cabeça de lista, e depois a minha cara aparecia nos cartazes e os meus alunos diziam: professor, eu via no cartaz, o que é aquilo? E eu disse: olha, vou-te dizer o que é, mas não me faças mais perguntas. Eu dizia que era afiliada num partido e que dava a cara pelo partido para... devia ser as legislativas, porque se a minha cara estava no fundão, devia ser as legislativas, e explicava grosso modo, não é? O que é que eram os partidos. Eles próprios iam dizendo quais eram os partidos que conheciam, depois uns diziam: o meu pai é deste. Eu dizia: isso não quero saber, o meu vocês sabem porque está lá explícito, mas os partidos são estes. Pronto, explicava assim resumidamente, sem nunca dizer: mas o meu é que é bom, não é? Isso nunca fiz. Mas o facto de dizer que a escola não assume essas questões não invalida que não haja comentários, conversas na sala de professores, claro, etc., sim, com os colegas sobre sim, acontecimentos noticiados, isso, não é? E lembra-se de alguma coisa nesse contexto que tenham conversado entre colegas, que tenha ficado mais eu acho que, eu por acaso acho que a minha classe é uma classe que não quer pensar muito na política. Na política, não é nos partidos. Vivemos muito assoberbados com o dia-a-dia, com a burocracia, com qualquer coisa de mediático, mas não se discute profundamente aquilo que se passa na nossa sociedade e porque é que estamos assim, porque é que a educação está assim, porque é que os professores estão assim. Porque eu, quando comecei a trabalhar, os diretores de turma tinham determinadas competências e outras eram entregues aos funcionários, aos assistentes administrativos, hoje assistentes operacionais. E a pouco nós fomos sendo entupidos com funções burocráticas que outros poderiam estar a fazer e que nós fomos assumindo. E isso consome-nos muito tempo e não nos deixa tempo. Eu acho que ser professor não é só partilhar saberes com os alunos, não é?
Não é só ensinar, é também ir além daquilo que nós ensinamos. Nós temos que ser competentes na nossa área científica, e eu não duvido que os professores sejam, mas é só na área científica, porque depois o resto do mundo parece que não lhes interessa. Por exemplo, o que está a acontecer agora em Gaza, não é? Este genocídio a céu aberto, eu acho que os professores deveriam estar na vanguarda também desta luta, mas não se querem meter nisso, porque é um conflito demasiado político para eles se intrometerem. Mas se calhar é preciso estudar, não é? E há professores de história na escola, é preciso ver de onde é que vem este conflito. Israel foi criado após a Segunda Guerra Mundial. A postura de Israel é ir construindo colonatos ocupando território. E agora o que se está a fazer é algo, para mim, é inimaginável, não é? Tratar seres humanos como se fossem animais. Acho que nem os animais se tratam assim. E sendo que este tema, neste momento, nas salas de professores, entre os colegas, nos não é colégios, debatido. Não é debatido? É evitado? Evitado. Não, acredito que as pessoas sintam também que aquilo, de facto, eu acho que é o grande acontecimento neste momento, e acho que ver os nossos dirigentes políticos em encontros supostamente para tratarem da paz, mas onde só se trata de guerra, e ninguém, só a Espanha é que reconhece o Estado da Palestina. Eu, independentemente de se reconhecer o Estado da Palestina, acho que era preciso pôr um fim às intenções de Netanyahu. Pronto. E depois discutir o problema. O Hamas é terrorista, é uma força terrorista, formada por acaso por Israel, para fazer frente à autoridade palestiniana, que existe, que é a autoridade que devia reger o país, mas depois há esta confusão de conceitos que ninguém explicita como deve ser, e depois temos pena dos palestinianos, mas não sabemos que posição tomar. E então ficamos aqui no limbo, lamentamos as mortes das crianças e... Toda esta informação e este conhecimento que tem sobre a questão de Gaza e da Palestina em geral, vem de onde? Onde é que se informa? É na televisão, é na rádio ainda, são em jornais, são... É jornais... E quais? Publicações, pois, e quais? Quais é que se pode saber? O Jornal do Avante, que tem o outro lado da informação, em sites, o Abril, e depois eu tenho um contraponto lá em casa, porque o meu filho faz questão de ter sempre as notícias do outro lado. Eu acho que é só para me questionar e para me obrigar a pensar e a argumentar. E eu às vezes digo, Vasco, agora estou em casa, agora sou apenas mãe, não quero discutir, porque ele faz o contra-poder, a contra-informação, para me obrigar... Vai buscar outros fontes. Vai buscar, não sei, pois... Eu não sei quais são, eu já lhe disse, mas o que é que tu andas a ler? Porque ele lê muito livros, não lê jornais, lê livros. O meu filho lê muitos livros. E depois vai a sites que eu não sei quais são, porque às tantas eu irrito-me com a conversa dele e depois já não quero saber sequer onde é que ele vai buscar. E então ele está sempre a contrapor aquilo que eu digo, e isso também me obriga a pensar, não é? A pensar e a... No seu caso, além dos jornais e sites que referiu, não é? Órgãos de comunicação, de informação geral, por assim dizer, vai
vai lendo alguns, vai consumindo alguma coisa, diários de informação geral, ou semanários, jornais não. Ou televisão, naturalmente. Jornais não, mas televisão vejo tudo. Vejo os canais todos de entrevistas. Algum que frequente mais, alguns canais que siga mais? Vejo as notícias nos 4 canais. Informação apenas, não? Pois, vejo as notícias nos 4 canais abertos. Depois vou para a SIC Notícias. Depois vejo os programas de Toda a Verdade, o Eixo do Mal. Nem tudo diz aquilo que eu acho que deve ser, mas eu gosto de ouvir também o contraditório. Portanto, eu vejo esses programas de informação todos. E outras vezes vou a outros canais. Eu faço muito zapping. Ninguém consegue ver televisão ao pé de mim, porque pronto. Eu vejo as notícias dos 4 canais, porque quando a notícia é sobre a guerra da Ucrânia, que pronto, é triste e ninguém está interessado em pôr fim, eu mudo. Para comparar com as notícias exato. do canal, ou para evitar as notícias? Não, também para comparar. E depois ouço muito os generais que falam na televisão, porque penso que também ficamos a saber que afinal também temos inteligência militar e gente que sabe pensar questões estratégicas, geoestratégia, segurança. Eu não sabia que tínhamos tanta inteligência a esse nível. Portanto, quando está neste momento, quando consome informação nos canais de televisão, normalmente fala sozinha em casa. Sozinha. Sem família, não é? Porque ninguém consegue estar sempre a ver. Mas depois, na sequência, mais tarde, comenta sim, com pessoas... Comento com o meu marido, com a minha filha e com o meu filho. Pronto. Portanto, há conversas, há discussões acerca desses assuntos, apesar de não estarem a ver consigo. Exato. O noticiário ou porque eu depois digo, olha, vai ver o programa não sei o quê. Pronto. É sobretudo então em casa, não é? Ou também... Sim, sobretudo em casa, felizmente. Felizmente tenho o partido onde sou militante e pertenço à Conselhia. Sim, e onde também posso dar a minha opinião e ouvir outras opiniões. Tenho um sindicato que não se abstém também da política no geral, não dos partidos, mas da política. Nós fazemos sempre uma abordagem, uma caracterização político-sindical da situação, porque nós somos sindicatos professores, mas não somos nenhuma ilha isolada, não é? E as escolas não devem ser ilhas isoladas. Ainda queria pegar numa relação das escolas que tem a ver com... Somos acusados muitas vezes pela direita da escola ser demasiado ideológica. Eu acho que a escola não é nada ideológica, nem para a esquerda nem para a direita. Eu acho que a escola deveria ser mais, tratar mais, não é ideológica de formatar para... Eu não sou nada de formatar e de impor as minhas ideias, não. Mas os jovens, nomeadamente no secundário, têm de conversar sobre estas matérias. A propósito do português, Camões, os 500 anos do Camões, dava para falar muito sobre o que é que Camões também lutou no tempo em que viveu. Camões não são só os Lusíadas, não é? E esquece-se um bocadinho, afunila-se o conhecimento do Camões à lírica e à epopeia, aos Lusíadas. Camões foi muito mais do que isso. O Fernando Pessoa foi muito mais do que isso, noutra perspectiva. E as escolas não aproveitam os temas que têm em cima da mesa, da história, no português. Não digo que a parte das ciências vão tocar também nestes assuntos, embora nós possamos ter um clube de pensadores, não é? Em vez de termos clubes do eco não sei quê, e todos muito preocupados com o planeta, que temos que nos preocupar, mas quem tem que se preocupar em primeira instância são as grandes empresas e são as deslocações inúteis que o Trump faz dos Estados Unidos para
qualquer sítio da União Europeia ou para onde quer que seja, não é? Polui muito mais do que eu no ano inteiro, numa viagem absolutamente desnecessária que ele fez, que se resolvia com um telefonema. Não quer dizer que as pessoas não se encontrem, mas encontros que valham a pena, não é? Não é só para fazer ver. E andou a poluir mais, não é, do que eu, se calhar, no ano inteiro, portanto, porque põe o ónus do ambiente em cima de nós, meros consumidores. Fazemos muito lixo, é verdade, mas já o separamos, já selecionamos, pronto, já temos um outro critério na utilização. E depois esquecem-se destes grandes poluidores. E a escola preocupa-se muito com isso, com a sustentabilidade do ambiente, e bem, mas preocupa-se pouco com o facto do nosso aluno que ali está ter um pai e uma mãe que ganham o salário mínimo nacional e que, para pagarem a renda da casa ou a prestação da casa, que aumentou exorbitantemente nos últimos anos, esquecem-se que aquele aluno em casa terá algumas dificuldades, não é? E quando chega ali, se calhar gostava que alguém falasse com ele sobre isso e que alguém dissesse, mas olha, há maneira de dar a volta a isto, os teus pais podem ajudar a dar a volta a isto e tu, como jovem, que aos 18 anos vais votar, também podes dar a volta a isto. Vai junto dos partidos e ver o que é que eles propõem para isto. Quando dizem, não há dinheiro para aumentar o salário mínimo. Então, mas porquê é que não há dinheiro? Se aumentássemos o salário mínimo, não consumíamos mais, não punhamos a economia a funcionar de outra maneira e as empresas a produzir mais. Não há ninguém que faça este raciocínio, que os ponha a pensar a este nível, porque acham que isto é fazer, é partidarite. Não, então, isto é política. Deixa-me perguntar, voltando um pouco atrás, já disse que algum desinteresse que pensa existir por parte dos colegas da classe de professores tem a ver com a burocratização, a falta de tempo, a absorção por essas tarefas, não é, que passaram a ser impostas aos professores gradualmente a partir de certa altura, mas relaciona isso também com o facto das pessoas, os colegas em geral, ou a maioria deles, eventualmente, estarem desligados da informação noticiosa, ou pelo contrário, eles consomem, leem jornais, veem notícias, mas não é isso que os faz interessarem-se pelas coisas. Como é que estabelece alguma ligação entre o interesse e o consumo de notícias e o desinteresse pelo mundo, ou não, ou essa ligação é diferente? Pois, eu penso que eles também se informam, também têm conhecimento, mas é um conhecimento da espuma dos dias, porque o conhecimento é mais do que nós ouvirmos apenas o telejornal e lermos os jornais, onde vêm algumas notícias, alguns artigos de opinião, mas é o chamado mainstream, não é? Que nos domina, e nós não vamos além dessa informação. E nós temos de ir além dessa informação, porque senão estamos sempre a ouvir o mesmo, dito por pessoas diferentes, mas a ideia é sempre a mesma. Os opinion makers, que são sempre, veiculam sempre a mesma ideia fundamental, dita de várias maneiras. Eu gosto mais de ouvir este do que aquele, eu gosto de ouvir o Paulo Portas, pela forma como ele comunica, mas eu sei que ele está a dizer o mesmo, no fundo, que o Marques Mendes diz, não é? De outra maneira. De outra maneira. O Miguel Sousa Tavares, que agora também ouço nas quintas-feiras, que é a Quinta Coluna. Na TVI, na TVI, sim, nas quintas-feiras. Atualmente tem tido umas posturas diferentes das que já teve. Pronto, vão a mais. propósito de algum tema? Sei lá, da Palestina, da União Europeia, do que a União Europeia se transformou, que não sabemos muito bem o que é que aqueles seres pensantes andam lá a fazer, que rumo querem. Esta ideia também feita e que depois pega nas pessoas que, para construir a paz, temos de nos armar. Não é bem assim a frase, mas armar-nos para a paz, que eu não consigo perceber como é que eu estou a gastar dinheiro em armamento quando há pessoas a serem desalojadas das barracas e não têm casas a custos moderados que possam pagar,
porque as pessoas, se lhes dessem uma oportunidade de uma casa a custos moderados, a pagarem rendas que os seus ordenados pudessem pagar, eu acredito que preferissem estar em casas do que estar em barracas. O nosso país está a transformar-se novamente num país de barracas, que em Lisboa, através do Sampaio, Jorge Sampaio, enquanto presidente da Câmara, que não era da CDU, mas conseguiu erradicar as barracas e atualmente estamos... E qual é a solução que os autarcas estão a tomar? Destroem-se as barracas, mas não se dá uma alternativa sustentável que permita àquelas pessoas pagarem a renda. Uma das últimas notícias também que vi era habitação social, eu agora não me lembro qual é o concelho, pronto, não vale a pena estar a lançar mentiras também. Portanto, num concelho de Lisboa, em que a habitação social foi vendida a um fundo imobiliário que agora quer que as pessoas abandonem as casas porque quererá fazer lá qualquer empreendimento, porque às vezes estas casas estão em localizações boas, não é? E nós não nos escandalizamos com isto, por ver crianças que não têm um teto, não é? Porque estas crianças são as que nós apanhamos nas escolas. Recuando agora um bocadinho o tempo a tentar situar alguns períodos específicos, ainda era criança na altura do 25 de Abril, em 74, obviamente, mas tem lembrança de algum acontecimento relacionado com o 25 de Abril ou com o período pós-revolucionário? Tem alguma memória que tenha a ver com os meios de comunicação na altura? Não tenho grandes memórias. Não tem. Tenho memória de ouvir uma gaivota voava, muito lá em casa. Em Castelo Branco, pronto, o 25 de Abril foi chegando, não é? Não foi... imediato. Não tenho grande memória. Muito bem. E depois do período pós-revolucionário também ainda era criança, claro, não tem grande recordação nem ou de figuras ou acontecimentos específicos também. Não. Mais tarde, portanto, nos fim dos anos 80, anos 90, foi quando estava a estudar, exato. Não é? E depois que aí se profissionalizou. Já falou há bocado da libertação do Mandela, né, que era precisamente nesse período, não é? Pois. Outros acontecimentos, que lembra-se de alguma coisa nos anos 90, por aí, no contexto, portanto, essa altura em que vivia sozinho e depois já com a família própria, não é? Não me lembro de nada significativo. O que me vem à memória é... Eu não pensei muito antes de vir para a entrevista, não é? Porque, pronto, queria... o que me vem à memória foi o ataque às Torres Gêmeas, pronto, mas isso foi nos anos 2000. Exato. O famoso 11 de setembro. Não é? Exato. Lembra-se onde estava? Eu lembro. Foi uma coincidência muito engraçada. Eu ia ser candidata à autarquia de Castelo Branco. À Junta de Freguesia ou à Câmara? À Câmara. Ou era a Câmara ou era a Assembleia Municipal. E o Vladimir Val, que é um camarada lá de Castelo Branco, íamos ser cabeças de lista ou uma coisa ou outra, não sei. Agora não me lembro se... E entramos os dois ao mesmo tempo na senhora para tirar a fotografia, quando deu a notícia na televisão, logo de manhã. E olhamos um para o outro e dissemos, o que é isto? O que é que está a acontecer? Portanto, estava ali, porque eu tenho uma péssima memória, nunca me lembro de nada, mas estava a tirar a fotografia para ser candidata à autarquia de Castelo Branco. Não sei se era a Câmara, se era a Assembleia. E depois de ver as primeiras imagens, recorda-se o que é que fez ou se na sequência foi... Não, fomos fazer o que tínhamos a fazer, fomos embora e depois acompanhamos aquilo tudo, não é? E depois acompanhamos também as notícias que 11 de setembro tinha sido quando o Salvador Allende também tinha sido morto, acho que foi mesmo morto. Pronto, o paralelo que fizeram, que não sei se tem alguma coisa a ver, e depois foi todo o desencadear das teorias da conspiração e o acompanhar e o de facto também não entender
eu acho que o terrorismo também não é forma de resolver nada. Uns anos antes, algo que, independentemente da nossa interpretação, terá sido marcante para Portugal, foi a adesão à Comunidade Europeia na altura, não é? Exato. Não é? Em 86 que começou o processo. Lembra-se disso através das notícias? Lembro. Do Mário Soares. Através da televisão, portanto, sim. as imagens. Outros acontecimentos dessa altura que são normalmente... A queda do Muro de Berlim, também. Tem também ideia de como é que... onde estava ou como é que soube da informação? Ou se tem algumas imagens? Tenho algumas imagens da queda do muro, mas do que acompanhei pela televisão. Em 89, julgo eu, não é? Nessa altura ainda estava a estudar, não é? Sim. Portanto, na Escola Superior de Educação, lembra-se de Era ter o último ano. Conversado sobre o assunto com colegas ou em família ou com amigos, não se recorda disso? Em família, sim. Mas não... com amigos, não. Depois também houve a Guerra do Golfo, em 90, na primeira, pois, aí estava a trabalhar aqui na Covilhã, exato. A queda do regime do Iraque, a morte do Saddam, que foi uma coisa que me chocou imenso. Eu nem queria acreditar que eu estava a ver alguém a ser enforcado em direto, saído de um buraco onde ele estava escondido, a saída dele de um túnel subterrâneo, e de pensar que as pessoas às vezes no alto do seu pedestal e do seu poder não imaginam as voltas que a vida dá. Embora eu acho que o Iraque foi supostamente porque tinha armas de destruição maciça, não é? Supostamente, porque não tinha, porque depois veio... eu acho inacreditável, não é? Pronto, alguém diz que tem, não é? Alguém, normalmente, são os donos do mundo, os Estados Unidos, convencem toda a comunidade, a opinião pública, que têm armas de destruição maciça e querem usá-las contra nós, abstrato, invadem, destroem um país com todos os defeitos que tivesse, era um país que estava organizado e que, se quisesse mudar, teria que ser por dentro do país que teria de mudar, porque nós não devemos impor nem à esquerda nem à direita. Não devemos ser nós a impor o futuro dos povos. Os povos determinam o seu futuro através do seu desenvolvimento. E destruir um país que estava devidamente organizado, mataram uma pessoa em direto na televisão. Eles é que são os bárbaros? Ou somos nós? Ou entramos numa espiral de barbárie onde não se para? Eu lembro-me que eu, portanto, isso foi quando? 91, só. 91. Estava na Covilhã disso, não era nessa altura? Pois, de ligar a televisão e ver aquilo e pensar, não, eu estou a sonhar, isto não é verdade, não pode ser. Pronto. Mas pronto. Mas foi verdade. A civilização, afinal, também sabe ser bárbara. E lembro-me também do Gaddafi, que também foi outra morte, não é? Eliminam-se assim figuras que são líderes nos seus países, independentemente dos regimes que têm, não é? Mas que há uma potência no mundo que acha que determina aquilo que os outros países devem ter e devem ser. É o imperialismo que não, com o qual não concordo, não pode ser, porque depois destrói-se toda a organização de uma sociedade e as pessoas, o povo, em vez de ficar melhor, fica pior. Então, se é para isso, governem lá o seu país, que já tem muito que fazer, e deixem os outros povos desenvolverem-se como entenderem.
Nesse contexto dos anos 90 ainda não havia internet, portanto era sobretudo a televisão, já falou da televisão, mas nessa altura também procurava alguma imprensa, alguns jornais ou revistas? Sim, ou alguns jornais, a revista, eu comprava a Visão também. Nessa altura? Sim. Ou comprou durante algum tempo? Comprei durante algum tempo a revista Visão, porque o formato de jornal não me é agradável, nem ao toque, nem as dimensões. Não é fácil de... exato. E a Visão por algum motivo especial? Porque normalmente tinha reportagens mais profundas, mais por causa disso. Okay. Outro acontecimento também muito referido, muito mediatizado, é sabido, foi o referendo pela independência de Timor-Leste. Pois, exato. Também em 1999. Sim, lembro-me perfeitamente, claro. Lembra-se de algum contexto específico, de alguma situação em que estivesse e tenha acontecido, ou que tenha acompanhado, ou que tenha discutido o assunto, ou algo que tenha feito relacionado com? Pois, relacionado com, fiz várias vigílias a favor da paz, contra o extermínio também dos timorenses. Sim, tive alguma intervenção política, sem grande relevo, não é? Estive presente em vigílias pela paz. E lembro-me das atrocidades também que os indonésios fizeram ao povo timorense, que queria... Tem recordação de quais era o meio ou os meios de comunicação? Mais televisão, rádio. Embora a rádio, hoje há uma certa dificuldade em ouvir notícias na rádio, porque TSF, Antena 1, torna-se mais difícil. Às vezes, nas viagens longas, eu quero... O meu marido põe na rádio comercial e eu digo, apetece-me ouvir notícias, eu preciso de ouvir notícias. E depois é aquele noticiário breve, às vezes lá fazem entrevistas também de fundo, Muito bem, estamos a aproximar do fim desta conversa que está a ser muito interessante. Fazendo assim uma espécie de retrospectiva até ao presente acerca do consumo de informação, notícias, se ela mudou, se sente que ela mudou ao longo dos anos, radicalmente. Quais é que foram as principais mudanças, uma vez que até viveu em contextos diferentes e consegue, digamos, fazer uma análise de quais foram as mudanças nos seus hábitos, nas suas formas de consumir notícias ao longo do tempo? Eu não mudei muito os hábitos, mas porque eu não, tirando grupos do WhatsApp relacionados com o trabalho, eu não acompanho redes sociais. Tenho uma conta no Instagram apenas para publicar coisas relacionadas com o meu partido ou com ideias que eu acho que é útil veicular. Mas nem sei quantos seguidores tenho, nem se tenho seguidores, porque eu não sei mexer bem naquilo. Mas sei que hoje os jovens é nas redes sociais, não é? E sei que muitas vezes os partidos têm profissionais a alimentar as redes sociais e o algoritmo, e é todo um mundo novo que se abriu de repente e que nós não dominamos. Eu não domino de todo, portanto, para mim continua a ser o jornal, televisão, livros. Através dos sites? Também do papel, também continua? No papel. No caso do Avante, ou outros também? No caso do Avante em papel, o Expresso, pouco mais porque eu não tenho muito tempo, e depois eu gosto de ler livros, não tenho lido o que gostaria, estou à espera de me aposentar para ler todos os que quero ler, livros do meu interesse, que o meu filho diz, tens que ler este, tens que ler aquele, mas assusta-me muito a forma como a informação está a chegar aos jovens,
porque é uma informação manipulada, que eles leem, passam, dão publicidade e fazem com que aquela informação se repita. Muitas vezes não é verificada a veracidade, estamos a divulgar mentiras que de tantas vezes ditas e vistas e lidas se tornam verdades. E isso assusta-me muito. Percebe-se disso na sua relação com os jovens, relação direta com os jovens? Sim. 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 Porque se eles não tiverem uma fonte fidedigna, eles são levados ao engano. Eles e os adultos também são levados ao engano, porque depois, mesmo quando é desmentido, já passou e a ideia já cá está. Como a dos imigrantes, não é? Que há imigrantes a mais no nosso país quando os estudos das entidades oficiais dizem que os imigrantes fazem falta, são precisos mais em alguns setores, contribuem para a segurança social e não estão a ser devidamente acompanhados, não é? Porque quando o imigrante vem, nós também temos que proporcionar algumas condições. E depois dizem as pessoas que são de cá. Então, e os que cá estão? Não é preciso também? Pronto, isto é um problema muito complexo e que facilmente é manipulado nas redes sociais para nos pôr contra aquele que está pior que eu. E pá, eu fico tão indignada porque é verdade que nós aqui no interior não vemos constantemente imigrantes. Em Lisboa, nós, onde quer que vamos, há imigrantes. Mas se eles cá estão, é preciso verificar as condições e não é impedindo que as famílias venham, porque vir a família quer dizer que o imigrante tem uma intenção de estar por bem, não é? Porque senão não trazia os filhos e as companheiras. E, portanto, estarmos a causar mais constrangimentos e impedimentos ao agrupamento familiar, acho que é o caminho inverso do que se deveria fazer, porque nós queremos é famílias que venham para cá, constituam cá, alarguem a família, porque também é um país, o nosso país demograficamente está envelhecido, não é? E, portanto, eu não vejo os nossos jovens com as dificuldades que têm em arranjar casa, emprego, terem filhos, ou muitos filhos, não é? 1, 2. E, portanto, este caminho de envelhecimento progressivo, um interior completamente esquecido como nós aqui temos, se calhar qualquer dia estamos a pagar aos imigrantes para virem. E, portanto, nós estamos a ver o problema todo ao contrário. E essa desinformação de que falou relativamente aos jovens, percebe-se ela concretamente na escola, com os alunos? Ou na escola, com os adultos? Através de conversas que vai tendo com eles? Sim. Ou de reações que eles têm? Sim, de comentários que eles fazem. Professora, já viu não sei o quê? Professora, pronto, ideias veiculadas em casa, não é? Que eles depois repetem ali. Ou vêm mostrar qualquer coisa que viram nas redes sociais. Isso assusta-me. E são alunos de que idades? Pois, eu tenho alunos dos 11 aos 13, 14. E já nessas faixas etárias? Já os que têm, exato, os que têm telemóvel. Pronto. E às vezes são os próprios pais que mostram e que veem, que veiculam também estas ideias preconceituosas e não há empatia pelo ser humano. Eu às vezes, quando vou de carro, vejo um imigrante e o meu primeiro pensamento é: para onde é que ele irá? Será que tem trabalho? Vem do trabalho? Onde é que morará? Será que precisa de alguma coisa? Eu se calhar tenho lá coisas em casa que lhe podia... é o meu primeiro pensamento, é de empatia por um ser humano, que podia ser eu, ou podia ser o meu filho num outro país qualquer. O meu filho até já foi imigrante, não é? Imigrante de luxo, porque estudou em Bratislava através do programa Erasmus, esteve lá cerca de 1 ano, porque ele depois quis prolongar, depois foi fazer estágio para Amsterdão, para a Heineken,
depois ainda trabalhou lá numa empresa, na Cantar, e depois resolveu regressar a Portugal. Pronto, e eu digo-lhe, tu já foste imigrante, foste um imigrante de luxo, não é? Porque já ias com a casa, já ias quarto alugado, pronto. Mas há pessoas que não têm essa oportunidade e que saem não para ficar melhor, mas para fugir de uma situação de pobreza extrema. E as pessoas não veem isto, não veem no outro um ser humano igual a si. Para terminar, já falou de vários meios de comunicação que consome atualmente, não é? Através dos quais se informa. É capaz de nos descrever um dia típico em termos de consumo informativo, desde que de manhã, não é? Ao longo do dia, quais são os seus hábitos, as suas rotinas? Portanto, eu começo o dia tomando um café e ver as notícias. Televisão? Televisão, pronto. Em casa, portanto? Em casa, sim. Depois saio, vou para o sindicato, a funcionária está sempre também lá nas redes, vai acompanhando e vai comentando comigo e vamos vendo. Mas não recebe ou não partilha notícias através das redes sociais? Eu não, como disse, não é? Eu não. Chega-lhe através de Exato, colegas. através de colegas. Depois o próprio sindicato, centralmente, também nos faz chegar algumas notícias que nos digam respeito. Eventualmente, também recebemos jornais lá na União dos Sindicatos e eu vou lendo. Quais são os que recebem? Alguns, pelo menos. Alguns regionais e, a nível nacional, o Expresso. Eu recebo o Avante e leio e não me sobra muito mais tempo para ler. E depois vou conversando com o meu filho, que me vai pondo a par das notícias. Portanto, durante o dia tem essa rotina, habitualmente? Sim, e depois, à hora do almoço, se vou almoçar a casa, vejo notícias. Se acabam as notícias, habitualmente, vejo os generalistas. Vai depois, zapping. Quando acaba... Mesmo à hora do almoço faz zapping? Sim. Tenho o comando ao pé na mesa. Porque, por exemplo, se entra no campo do futebol, não me interessa nada. Vou logo para a SIC Notícias. E depois à noite, às 8 horas, tenho que estar a ver as notícias. Ok. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Boa Essa pergunta. relação de confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo, desde os anos 90 ou 80? Como é que avalia isso? Pois, essa é a pergunta difícil, porque não sei se confio. Eu acho que é preciso depois também ir sempre ver o contraditório do que passa, do que querem que passe, porque eles estão todos alinhados, não é? Por exemplo, eu quando vou a um país estrangeiro, uma das coisas que vejo são as notícias e o alinhamento das notícias, não é? O que é que eles privilegiam. E normalmente parece que o que nós vemos cá, vivemos num mundo diferente. Eu estive em Nice, na Páscoa, e o alinhamento das notícias não tinha nada a ver com o nosso. Parecia que a guerra da Ucrânia não estava a acontecer, guerra, invasão, chama-lhe o que quiserem. Para mim, as palavras morrem pessoas, pronto, isso é que é dramático. Porque têm um alinhamento completamente diferente e falam muito do que se passa no seu próprio país e nós não. Nós passamos uma campanha eleitoral para as legislativas sem falar nos assuntos que realmente eram importantes. Andamos nos faits divers, naquele bola para cá, bola para lá, do que este diz e do que aquele, e não se falou do aeroporto, ou da privatização da TAP, ou do que é que se vai fazer para a habitação, as coisas que realmente interessam às pessoas. Não, passamos uma campanha toda e depois as pessoas não vão ler os programas eleitorais, que é o que eu digo sempre, vá ler o programa eleitoral, pelo menos do seu setor. E se eu confio nos jornalistas? Não sei. Eu não confiar, parece que são todos corruptos. Todos respondem
é quem lhes paga, não é? Creio que no fundo eles quereriam fazer diferente e não podem. Falou da paisagem noticiosa de outros países, não sei se tem acesso a canais internacionais em casa, por exemplo, cá em Portugal se costuma ver. Eu poderia ter acesso, poderia ter acesso, mas não tenho esse hábito. Certamente há para lá canais desses quando vai no pacote. Ao estrangeiro tem essa curiosidade. Sim, isso tenho. Se cá também tinha, ou não tenho, não. Por acaso não tenho e se calhar deveria ter. Pronto, só para finalizar, se gostasse de acrescentar algo sobre a forma como vê as notícias em Portugal e o jornalismo que não tenha sido referido e queira dizer por sua iniciativa. Eu penso que falamos de tudo. Eu gostaria que as notícias fossem mais reais, os espaços informativos estivessem mais contraditórios, não estarmos sempre a ouvir os mesmos de sempre e ouvíssemos outros, com o mesmo tempo de antena, que ouvimos os que veiculam sempre as mesmas ideias. O contraditório, para dizer às pessoas, e a horas decentes, porque depois o contraditório muitas vezes surge a horas em que as pessoas já não estão a ver televisão. E é pena, porque há sempre um outro lado da história que nós também podemos e devemos ver. Muito obrigado. Obrigada eu.